Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sagitário, vamos fazer uma leitura hoje aqui na força de Pai Ogum, Patacori, meu Pai Ogum, grande cavaleiro de Aruanda, trono da lei. Pai Ogum, aquela energia que corta a demanda, aquela energia que nos dá caminho, que traz a força, a coragem, a determinação. Pai Ogum é uma energia que dá direcionamento quando a gente está perdido na vida, né? É o Senhor dos caminhos. E hoje, Sagitário, Pai Ogum aí, ó, vai te mostrar aonde essa experiência está tentando te levar. O que é a vida, o que essa situação que você está vivendo quer te mostrar, o que você precisa olhar, o que você precisa saber. Afinal, essa experiência está te levando aonde, Sagitário? Patacori, meu Pai Ogum, manda um mensageiro para trazer respostas para essas questões. E meus amores, vamos lá, né? Para quem aí, ó, tá acompanhando essa leitura, chegou até esse vídeo e não é do signo de Sagitário, aqui também tem resposta para você. Não é só para o signo de Sagitário, não. Por quê? Porque nós somos todos os signos, né? Isso é astrologia de verdade. E hoje aqui essa canalização vai aí, ó, te ajudar, vai te mostrar coisas que você precisa ver, tá bom, meus amores? Lembrando que todos vocês já estão recebendo a ajuda espiritual. Por quê? Porque você clicou nesse vídeo, isso aqui não é só uma leitura, isso aqui é um trabalho energético, espiritual. Então você pode ter certeza que Pai Ogum já está aí, ó, trabalhando na sua vida. Pai Ogum vai ajudar você a encontrar uma solução, um caminho, um direcionamento. Pai Ogum já está tirando o negativo, afastando o mal da sua casa, do seu trabalho, da sua família, dos seus relacionamentos. Se você aceita, Sagitário, deixa aqui nos comentários, eu aceito meu Pai Ogum, Patacori, ou então, Ogonhê, Pai Ogum, salve o grande aí, ó, Senhor dos caminhos. Se manifesta, deixa aqui nos comentários a sua saudação a esse grande guerreiro que vem nos proteger. Tá bom, meus amores? Como sempre, antes da gente abrir aqui, ó, primeira carta, eu vou pedir para você também deixar o seu like, tá bom? E vamos lá, vamos ver aí aonde que essa experiência está te levando. Primeira energia, o mensageiro manda para você a carta da cegonha. Aí depois você vem aqui com a carta da casa e na sequência a carta da estrela. Olha, uma coisa é certa, Sagitário, uma coisa é certa. Muitas coisas aí vão começar a se encaixar. Muitas coisas na sua vida que você fala, eu não entendo por quê. Você vai passar a ter um entendimento. Tá? Aqui tem uma compreensão, aqui tem um entendimento, aqui tem montagem de um quebra-cabeça sobre você, sobre a situação que você está inserido. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, ou se você queria prosperar e não sabe o que fazer, não sabe o que bloqueia, não sabe por onde começar, aqui você vai começar a ter visão. Aqui você começa a enxergar. Aqui é como se essas estrelas, elas estivessem brilhando sobre a sua cabeça, em especial o seu chakra frontal e coronário, trazendo lucidez, trazendo para você consciência, uma clareza mental, uma consciência mais elevada. E aqui, mensageiro de Pai Ogum, fala que essa experiência que você está vivendo, ela quer sim te levar para dentro de si. Por isso que a carta da casa apareceu aqui. A casa aqui, ela está simbolizando, Sagitário, o seu interior. A casa aqui, ela está simbolizando aquilo que tem dentro de você. Aquilo que é verdadeiro dentro de você, aquilo que é pessoal, a sua verdade. A casa aqui é como se Pai Ogum estivesse falando para você, meu filho, isso que você está passando hoje, esse momento da sua vida, está tentando fazer você se enxergar, está tentando fazer você buscar o autoconhecimento, você voltar para dentro de si.
E no xamanismo, como vocês sabem, a taróloga aqui, além aí, ó, de fazer o culto à ancestralidade, além de gostar muito das religiões afro, é do xamanismo. O xamanismo, as medicinas da floresta. E no xamanismo, nós estamos na direção oeste. Nós aí, ó, como todos sabem, estamos no outono. E o outono é aquela estação que as folhas caem, que as folhas secam para dar espaço ao novo. O xamanismo, a direção oeste, que está aí a direção da grande ursa, a grande ursa negra, ela mostra o voltar para dentro de si, é entrar na caverna, porque o urso tem uma época aí, ó, da vida que ele entra para a caverna, ele se recolhe. Então aqui é como se Pai Ogum estivesse falando para você, Sagitário, isso está tentando fazer você se enxergar. Então mais importante do que você entender, do que você questionar, por que essa pessoa está na minha vida? Por que esse relacionamento me machuca? Por que essa pessoa não me entende? Por que eu não tenho sorte nisso? Antes de você olhar e perguntar o porquê do externo, Pai Ogum te convida a olhar para o interno. Esquece o externo e olha para dentro. Quem é você para você? Você está vivendo a vida que você gostaria? Você é o seu melhor amigo? Você se ama incondicionalmente? E muitas pessoas aí, ó, lembra do grande ensinamento do mestre, do cabeludo, maior médium que já pisou na terra, um dos homens mais iluminados, Jesus. Ele fala, amai o próximo como a ti mesmo. E as pessoas, principalmente quem está numa caminhada espiritual, tenta amar o próximo, tenta amar ao próximo, mas esquece do a ti mesmo. Tem um olhar de julgamento, tem uma atitude opositora, sabotadora em relação a si. Então, para você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Como que você ama a si mesmo, Sagitário? Vamos lá, vamos do começo. Como que você ama a si mesmo? Como você desenvolveu uma espiritualidade, um autoconhecimento, uma vida mais plena? Porque todo mundo quer viver bem, né? Começa cuidando do corpo. A sua casca biológica, que o espírito está aí alojado. Ter uma boa qualidade de sono, se hidratar adequadamente, procurar alimentos mais saudáveis, tirar vícios e costumes que não são legais. A espiritualidade começa aí. A espiritualidade, muitas vezes a pessoa acha que é subir lá na montanha e ficar lá em retiro, ir para um mosteiro e ficar meditando 24 horas, fazendo se abstendo de tudo, de todos. A espiritualidade começa nas pequenas coisas. Como você trata o seu corpo, como você trata a si mesmo quando você erra ou quando você não consegue cumprir alguma coisa. Quanto de amor e de cuidado você dá a si. Quando vem um pensamento negativo, você fica do seu lado ou você fica do lado do pensamento? Se destruindo, colocando você para baixo. Então tudo isso é amor ou desamor em relação a si. Então, essa experiência que você está vivendo, Sagitário, aonde ela está te levando? Para dentro de si, ao encontro da sua verdade, de quem é você. E aqui, meus amores, a carta da cegonha, ela fala que um novo olhar. Um novo olhar sobre si. Você tirando aquilo que é falso, aquilo que é velho, que não serve mais. E você agregando uma nova forma de vivenciar o seu sagrado, de vivenciar a sua vida. A vida é sagrada. Às vezes as pessoas falam, como já me falaram algumas vezes, você é fanática, você vive muito intenso a sua espiritualidade, você vive todo dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, falando, vendo, conversando com os guias e tal. Isso não é exagero? Aí eu respondo para você e para essas pessoas o que não é espiritualidade. Você pode simplesmente saborear um bolo e você pode saborear um bolo com espiritualidade.
conectado, agradecendo, sentindo. E a vida, quando você aí, ó, faz a sua vida ser uma vida espiritual, sem necessariamente estar dentro de uma doutrina, de uma casa, aí sim você entra em conexão com o seu sagrado, porque a vida é sagrada, você é um ser sagrado. Então, essa cegonha aqui, ela vem trazendo um novo olhar sobre a sua espiritualidade. Essa experiência que você está vivendo faz brotar um novo olhar sobre a sua espiritualidade também. Ataquari, meu pai Ogum, salve mensageiro. Ó, Sagitário, vocês aí, ó, vocês estão ultimamente na mesma pegada do signo de Virgem. Você tem Virgem aí no seu mapa? As leituras de vocês, a energia que estamos sentindo aí, ó, que emana de vocês, porque a espiritualidade não conhece tempo e espaço, então até mesmo antes dessa leitura desse vídeo ser colocado ao ar, a espiritualidade já consegue acessar e passar aqui. Quem são as pessoas que estão conectando? Mas vocês estão passando por um período de muita turbulência. Vocês estão passando por um período de muito questionamento. E alguns aqui estão passando por um período de muita insatisfação. Insatisfação com a própria vida, insatisfação com as coisas à volta. E aqui o mensageiro fala para você, sabe por quê, filho? Sabe por quê, filha? Porque é uma grande transformação de consciência está acontecendo dentro de você. Por isso que a carta da morte apareceu aqui. A morte é o fim de um ciclo para o começo de um novo. Essa carta conversa muito aqui com a carta da cegonha. Vocês estão passando por um momento na jornada de vocês que é hora do renascimento. É hora de deixar o velho para trás, deixar as pessoas que não fazem mais sentido, que não agrega mais na sua caminhada, os costumes, os dogmas, as prisões. Aqui você se liberta das prisões. E quando a gente fala prisões, às vezes é prisão mental que você mesmo criou, Sagitário. As prisões mentais que você mesmo criou. As crenças que te limitam, que impedem você de dar um passo a mais e de ter uma vida mais lúcida. Olhar a sua vida e o jeito como você age diante das situações de uma forma mais lúcida. E aqui eu tenho uma boa notícia para vocês. O guia pessoal de vocês, aquele ancestral, o ancião mais velho, vai te auxiliar a enxergar, a ver, a perceber quem de fato é você nessa experiência. Quem de fato é você na sua vida terrena. E se você não está contente com aquilo que você está vivenciando, olhando, experimentando, está em você o poder de transformação, de mudar. O poder está no agora. Agora que se você está aqui conosco aqui, nessa leitura, né? Aqui o aparelho falando, né? A Adriana, taróloga aí, aqui o guia. E você aí do lado da telinha aí, da comunicação aqui, é agora o momento. É agora que está a chave da sua libertação. É agora que você sai das prisões mentais, dos dogmas, das angústias, dos traumas. É agora que você sacode o pé, sacode a poeira e fala, deixa tudo isso aqui para trás. Pai Ogum, Senhor dos Caminhos, me mostrou que tem um caminho mais fácil. Tem um caminho de mais amor, tem um caminho que não precisa ser sofrido. Tem um caminho que pode ser mais lúcido, mais amoroso, com mais amorosidade. Então é esse caminho que eu vou seguir. Ataquari, meu pai Ogum. A carta das alianças, a carta aqui dos caminhos. Eita, Sagitário. E a carta da criança. Olha como a sincronicidade, né?
Tá acontecendo aqui no seu jogo e para alguns vai acontecer aí, ó, nos próximos meses ou nos próximos dias, né? Com o passar da lua aí, mudança de ciclo. A carta da criança aqui, ó, conversando muito com a carta da cegonha, falando da energia nova, falando do novo começo, né? Alguns aqui vai começar algo novo. Tem alguns aqui que vai começar uma nova jornada espiritual. Tem alguns aqui que vai começar um novo emprego ou uma nova atividade financeira para ganhar dinheiro. Tem alguns aqui que vai começar um novo amor, novos relacionamentos. Sabe quando você encontra a sua tribo? Pessoas, amizades verdadeiras para você aí, ó, se relacionar. Cadê o pessoal das medicinas aqui? Rausch, arro. Deixa um Rausch aqui. Cadê vocês aí? Bruxão, bruxonas das medicinas. Sagradas da floresta. Sananga, o rapé, ayahuasca. Então, vocês aí, ó, vão estar dando um Rausch lá na montanha, no meio da mata. Tocar um tambor, um djembe aí com seus irmãos. Tocar um rezo. Puxar uma música do violão, né? Compor. Tem muitos aqui que têm dons artísticos. E você vai descobrir, tá, Sagitário? Esses dons artísticos de tocar, cantar, compor. A partir do momento que se você unir com essa nova tribo que está chegando na sua vida. Esses irmãos, essas pessoas que estão no mesmo propósito que você. Evoluir, expandir. Chegar num lugar mais alto da consciência, tá? E quando você chega num lugar mais alto da consciência, o que acontece com a sua vida material, com os seus problemas? Ficam pequenos. Eles não vão desaparecer, mas eles ficam pequenos. Finalizar aqui a sua leitura com a carta do seu mentor, né? A carta do seu guardião, do seu cigano, do seu boiadeiro, xitruá, seu boiadeiro, do seu malandro, do seu guia. E essa espiritualidade, ó, tá vendo aqui a carta das alianças? Tem um trabalho aí, ó, para realizar com você nessa dimensão. E quando a gente fala um trabalho, Sagitário, não é algo aí, ó, grandioso. Ah, então eu vou ter que montar um templo, né? Vou ter que ser um sacerdote de Umbanda. Vou ter que ser uma casa, um diligente de uma casa espiritual. Não necessariamente. Às vezes a missão que esse guia tem com você é uma missão mais silenciosa, mais discreta. Que não se apresenta, né, de uma forma tão expressiva dessa forma. Mas que faz toda a diferença nesse mundo. Que você, unindo forças com esse guia, consegue se transformar e transformar a vida daqueles que estão à sua volta. Sua família, amigos, pessoas próximas, tá? Então, muitas vezes é um trabalho individual com você, entre você e esse guia, mas que esse trabalho individual, que essa união de forças, que esse acordo, que esse pacto, essa união, essa sociedade, que mais você pode aí, ó, agregar, né? Porque todos os nomes, né, são rasos, mediante essa relação, esse entrelaçamento entre você e esse guia. Isso para alguns vai demorar um pouco. Isso para alguns pode ser que aconteça rápido. Você já está numa comunicação com esse guia. Essa comunicação vai aí, ó, ficar cada vez mais íntima e mais profunda. Mas tem alguns que ainda não. Tem alguns que não sabem se é um cigano, se é um malandro. Tem alguns que não sabem se é um Exu, se é um caboclo, um preto velho, não importa. Ou simplesmente um mentor, que não tem ligação a arquétipo nenhum, não importa. Esse guia, ele aparece para você na hora certa. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Se o mestre aparecer antes de o discípulo estar pronto, o mesmo não iria identificá-lo, porque não teria olhos, nem ouvidos e nem sensibilidade para senti-lo. Então, o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. E como você pode fazer para ficar pronto? Através do seu autoconhecimento. Voltar para dentro de si, incorporar de si mesmo.
Às vezes a pessoa começa no desenvolvimento mediúnico, aí eu quero incorporar o caboclo, eu quero incorporar a cigana, a pombagira, me toma, caboclo. Tem que incorporar a si mesmo, incorporar quem você realmente é, tornar a sua verdade, voltar para dentro de si, saber fazer as pazes com quem você foi no passado, as suas versões, se perdoar, se acolher, incorporar de si mesmo. Aí você vai tendo acesso a essas outras consciências que vêm para agregar. E aqui, meus amores, pra gente aí, ó, finalizar a sua leitura com chave de ouro, mas chave de ouro mesmo, Sagitário. Tá vendo aqui a carta dos caminhos? A carta dos caminhos aqui tá representando muito a energia de Pai Ogum. Tá representando muito a energia de proteção, de direcionamento, de caminhos abertos. Então, se você tá passando por um momento que você fala, meu caminho tá fechado, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, tô na encruzilhada da vida, eu tô no meio desse problema aqui, financeiro, ou amoroso, ou pessoal, e eu não sei, meu caminho tá fechado, tá? A estrada tá escura. Sabe o que mensageiro de Pai Ogum pede para te falar? Filho, filha, levanta a cabeça, porque se você não agir como guerreiro agora, se você aí ó, não levantar a cabeça e agir com foco, com coragem, com determinação, com disciplina, e essas são poucas das qualidades de Pai Ogum, entre muitas. E é a força, a coragem, o foco, a determinação, a disciplina. Se você não ter esses atributos, se você não invocar a força de Pai Ogum, para que esses atributos se façam presentes na sua vida, vai ser difícil você enxergar o caminho. Essa confusão, ela tende a desaparecer a hora que você pegar a força que também existe dentro de você. A força não é só de orixá, a força não é só do guia, a força não é só da Mãe Terra, do Pai Céu. A força também é você, você é força de vida. Você é força de vida. Pegue essa força de vida, sinta essa força de vida, sinta que dentro de você, assim como você pode manifestar a dor, a angústia, escuridão, a perda, a sombra, você pode manifestar luz, vitória, sabedoria, bem-estar, alegria, tá tudo aí dentro de você. É o que você é tudo. O texto bíblico que fala, fostes criado à imagem de Deus. E grande espírito é tudo, é o todo. Todas as definições que existem sobre um Deus, quando você fala um, você já está limitando. Ele é tudo, ele é o todo. E esses caminhos aqui abertos, Sagitário, eles vão começar aí, ó, a existir na sua vida, como quando você começar a ter consciência de que esse Deus, entre aspas, que o todo, que a fonte criadora é em você. A religião separou para depois tentar juntar, né? Porque é para esse caminho difícil de separar e depois juntar. É mais fácil ter a consciência de que simplesmente é. Preciso me lapidar, preciso sacudir a poeira aqui, preciso tirar umas sombras, preciso olhar para umas questões, sim, mas tudo isso com amorosidade. E quando você olha para as suas questões, para os seus problemas, para as pessoas que estão envolvidas nesse problema com amorosidade, o caminho fica tão mais limpo, o fardo fica leve, o peso vai diminuindo aos poucos, até chegar uma hora que é só leveza e harmonia. Então levanta a cabeça, invoque a força de Pai Ogum. Pai Ogum, eu invoco a sua força sobre a minha vida.
o direcionamento, a determinação, os caminhos abertos agora, meu Pai Ogum. Eu invoco a sua força, eu invoco a sua sabedoria, eu invoco a sua proteção para que os meus caminhos, da minha família, os meus caminhos em todos os setores da minha vida estejam protegidos na vossa força. Para que eu possa caminhar com lucidez, com clareza mental e emocional diante de todas essas questões. Então peça, isso é uma petição, mas não é aquele pedinte, né? Você está invocando a força, né? Eu invoco a sua força, meu Pai Ogum, Senhor dos caminhos, abrindo os meus caminhos e me mostrando qual é o caminho que eu devo seguir. Por quê? Porque tem muitos aqui que tá assim, ó. Tem a direita e tem a esquerda. Para onde eu vou mesmo, meu Pai? Para onde eu vou, meu Pai? Onde que o meu coração quer ir? Que às vezes você tá olhando a razão, o que você acha que vai ser o certo. Mas será que é isso que o seu coração quer, Sagitário? Às vezes você tá dividido entre dois amores, entre dois caminhos. Porque a cabeça, a crença, o medo tá te levando para uma escolha, mas o seu coração quer outra coisa. Então aqui você vai aprender a olhar para o seu coração e olhe com alegria, porque quando você coloca a alegria da criança, quando você coloca a gratidão, você consegue olhar com clareza. Então tira o peso, tá bom? Pataquari, meu Pai Ogum, salve as forças de Pai Ogum, salve mensageiro, passou aqui a mensagem, gratidão. Deixa aí a sua saudação para Pai Ogum, Pataquari, meu Pai Ogum, deixa aqui nos comentários. E a semana que vem a gente conversa mais um pouco, tá bom? Gratidão, Sagitário, um grande abraço, que Pai Ogum te proteja, te abençoa e direcione os seus caminhos, tá bom? Gratidão.